Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui na Agremiação Espírita Pedro II, com muita alegria nessa 56ª confraternização dos Centros Espíritas do Meier e adjacências. E para pontuar mais este encontro, nós vamos ter a palestra do nosso querido Breno Araújo, falando sobre qual é o tema mesmo, Breno? As Da sua três voz é causas melhor. da doença. Isso, baseado na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, do nosso querido Allan Kardec, administrava também. Para iniciar, então, a nossa pequena exposição, nesta confraternização, nós vamos ler uma página de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, Cura Espiritual. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio? Emmanuel. E ele assim desenvolve. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em fase conclusiva em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas, é escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios, é o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete, é o momento de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Várias frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento. Esse foi a Vinha de Luz, Cura Espiritual, de Emmanuel. E vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Vamos pedir então a Jesus, o nosso Mestre, que tão bem uniu as criaturas, os discípulos em torno do trabalho, para a divulgação do Evangelho. Nós estamos aqui, nessa semana confraternativa, nesse esforço de nos unirmos, os centros espíritas, para divulgarmos o Evangelho, como Jesus fez há 2000 anos. Que possamos nós, trabalhadores, agora empenhados, estarmos prontos para a divulgação da palavra do Cristo, mas não através da palavra vazia, da letra que mata, como disse Paulo, mas através de nossos exemplos, de nossas ações, nossas atitudes perante o mundo. Que possamos nos inspirar, queridos irmãos, que possamos nós, agora e adiante, sermos exemplo vivo do Cristo, colocando a máxima de amar ao próximo, de sermos o amor em movimento, como diz a doutrina, de que fora da caridade não há salvação. Vamos então iniciar a nossa palestra com o nosso querido Breno, dando uma mensagem que tanto nós precisamos nesse momento. Breno, a palavra é sua.
Muito boa noite a todos vocês que nos ouvem agora por esse canal, e é um prazer enorme estar aqui participando da confraternização entre os Centros Espíritas do Meier. Já é a 56ª edição desse evento e nós esperamos que ele a cada ano se reforce, a cada ano nós tenhamos cada vez mais consciência sobre o quão importante é nós trabalharmos em união. Especialmente no momento como esse que nós estamos vivendo, nós podemos ser muito mais fortes se nós formos unidos. Nós podemos estar sempre levando a palavra do Cristo a cada vez mais corações se nós nos unirmos cada vez mais. Aliás, muito bom a gente poder ver que ao longo das nossas encarnações nós conseguimos, enquanto humanidade, desenvolver a nós mesmos intelectualmente de uma forma em que nós podemos chegar até esse momento que nós estamos aqui agora. Nós hoje estamos forçadamente, por uma circunstância mundial, isolados, nós não estamos podendo trabalhar nas nossas casas espíritas, até podemos, mas por uma questão de prudência, de responsabilidade na nossa visão, não estamos abrindo as nossas casas espíritas para que nós possamos receber a todos vocês e abraçar, beijar a todos aqueles que nos procuram em busca da palavra do Cristo, mas aqui estamos, unidos, ainda que separados. Parece uma coisa meio paradoxal, mas a gente aqui se encontra exercitando um pouquinho do que é ser espírito imortal. No plano espiritual, a gente aprende muito, ou melhor, nas leituras que nós fazemos aqui sobre o plano espiritual, nós aprendemos muito de como seria essa relação entre os espíritos, por expansão de pensamento, não necessariamente por uma presença física, enfim. Nós agora estamos tendo o presente divino de podermos exercitar um pouquinho como é estar juntos sem estarmos fisicamente presentes no mesmo espaço. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é expandindo o espaço físico da agremiação espírita Pedro II. E é por isso que eu convido a todos vocês para entrar na nossa página na internet, www.aepii.org.br. Nós convidamos todos vocês para participarem dos nossos canais nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, é só digitar lá Agremiação Espírita Pedro II, e aí você vai ver a imagem do perfil da casa e da página da casa. Se você entrar na página, você vai ter acesso a todas as palestras que nós realizamos aos sábados, às 4h30 da tarde, enfim, tá tudo lá bonitinho. Tem o Papo Espírita também, isso é Papo de Espírita com o Henrique Miranda e o Fábio Knust. Muitas coisas legais na nossa casa que a gente aproveita para convidar todos vocês aqui nessa confraternização para também participarem conosco. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é expandindo os limites físicos da nossa casa, fazendo com que a gente tente uma substituição, ainda que essa talvez não seja a palavra ideal, daquela calorosa recepção que nós damos àquelas pessoas que nos procuram, principalmente nessa semana de confraternização dos Centros Espíritas do Meier, quando nós podemos ter a oportunidade de receber pessoas de várias casas espíritas para a palestra que é realizada lá. Então nós estamos tentando fazer com que esse nosso carinho, esse nosso abraço possa chegar lá a todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Como o meu queridíssimo dirigente Henrique Miranda já teve a oportunidade de anunciar, a gente selecionou para essa conversa da noite de hoje um tema que tem uma certa ligação, eu diria uma ligação muito grande, com o momento que nós estamos vivendo. Falamos aqui que esse momento pode sim ser um grande presente de Deus para que nós possamos exercitar algumas coisas que nós precisamos conhecer, que nós precisamos entender melhor. Mas, evidentemente, que nós não podemos deixar de lado toda a dor que isso tem causado para a humanidade. Nós não podemos deixar de lado todas as famílias que hoje se encontram diminuídas pela falta física daqueles entes que tiveram que partir ao plano espiritual, vitimados pela ação do coronavírus, do Covid-19, que hoje assola o mundo inteiro. Nós não podemos ignorar que isso tem feito com que nossa rotina tenha sido bastante alterada e nós não podemos negar isso, até mesmo pelo fato de estarmos hoje nos encontrando virtualmente e não nos abraçando na agremiação espírita Pedro II. Dessa forma, nós decidimos aqui trazer um tema que possa talvez nos ajudar a refletir um pouquinho sobre o momento atual. Nós aqui estamos conversando hoje sobre essa mensagem que foi
que foi apresentada na edição de fevereiro da Revista Espírita de 1867. Antes de falar da mensagem em si, que se chama As Três Causas da Doença, eu quero falar um pouquinho até mesmo sobre a própria Revista Espírita. É uma literatura que a gente recomenda definitivamente para aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de serem iniciadas no estudo do Espiritismo. Claro, a gente não está aqui fazendo condenação de leitura, olha, não leia isso antes de ler aquilo. A gente está apenas dando um caminho para que as pessoas que tenham curiosidade, se você que está nos assistindo agora não conhece muito o Espiritismo, se você que está nos assistindo agora ainda é um iniciante no Espiritismo, é só uma recomendação para você. Mas, evidentemente, que você tem o livre-arbítrio de fazer tudo ao contrário do que a gente está falando aqui, sem problemas. Mas seria interessante que nós conhecêssemos primeiramente as obras básicas, as 5 obras básicas da codificação. Nós estamos falando, evidentemente, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, da Gênese e do livro Céu e Inferno, para que depois, sim, a gente pudesse aprofundar as nossas leituras na Revista Espírita. Ela foi feita em 12 volumes anuais, tá? E ela tinha edições mensais, ou seja, nós temos aí cerca de 140 edições da Revista Espírita, começando em 1857 e fechando no ano do desencarne de Allan Kardec, em 1869. O que é a Revista Espírita? É o grande fórum de debate de Allan Kardec. Na época, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a facilidade de colocar as nossas ideias, apresentá-las para que o mundo inteiro visse, como nós temos hoje através das redes sociais, e para que esse mesmo público pudesse criticá-las, pudesse debatê-las, pudesse discuti-las. Então, Kardec criou a Revista Espírita basicamente com esse intuito, o intuito de apresentar o processo de construção da doutrina espírita. E assim ele fez, e colocando todos os pontos que eram para ser debatidos e aceitando, publicando, inclusive, as críticas que lhe eram feitas, fazendo, então, uma desconstrução racional, sem qualquer tipo de ataque moral a cada uma dessas críticas que ele recebia. Então, essa é a Revista Espírita, é um material de grande valor para que a gente possa, se já tiver tido conhecimento sobre as 5 obras que eu mencionei anteriormente, nós possamos fazer a leitura mais aprofundada dessa obra, porque ela dá uma ideia muito ampla de como foi essa construção. E a gente vai ver também coisas, obviamente, que não foram publicadas nas obras básicas. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma mensagem como essa aqui, que é uma mensagem que se encontra lá no meio de uma edição, e é uma mensagem pequena, ela tem uma página e um pouquinho de extensão, e ela acaba trazendo algumas informações que já são conhecidas nossas por outros meios, por outras, por outras informações que foram publicadas também na própria doutrina espírita, e algumas delas, inclusive, já confirmadas pela ciência médica, pelo menos são padrões de ação da ciência médica. Claro que aqui a gente vai falar sobre coisas que a medicina não confirma, evidente, isso é natural, porque a medicina é uma ciência terrena e ela precisa se basear em evidências do corpo físico para que ela possa, então, trabalhar com algumas questões. Entretanto, a medicina holística já fala sobre isso, a própria Organização Mundial de Saúde, na sua definição do que é saúde, inclui o bem-estar espiritual como sendo uma das características para que nós estejamos bem. Nessa época que nós estamos vivendo, é importante muito a gente pensar em saúde, né? A gente precisa demais pensar em saúde porque nós estamos todos os dias sendo bombardeados com notícias sobre doença. Nós estamos todos os dias sendo expostos a números que falam sobre novos casos da enfermidade. Nós estamos, a cada hora que nós nos conectamos a um meio de comunicação para termos informações, sendo informados sobre estatísticas de desencarnes provocados por esse mesmo vírus que nos assola. Então, eu já ouvi, inclusive, pessoas falando, ai, meu Deus, isso deve ser aquela coisa que estava prevista, o fim dos tempos, etc. Eu quero deixar uma coisa muito clara antes de falar o que eu vou falar. Eu quero deixar bem claro que quando a gente fala sobre desencarnes, a gente não está falando sobre números, a gente está falando sobre vidas, a gente está falando sobre seres humanos que têm uma história imortal, mas especialmente nessa encarnação, uma história enquanto espíritos, tem uma família, tem pessoas a quem amam e por quem foram amados, ou seja, nós estamos falando de um valor
de um patrimônio incalculável para cada uma dessas famílias que teve um ente querido, para cada uma dessas pessoas que perdeu um amigo, um companheiro de trabalho querido, vitimado pela pandemia que nós estamos vivendo. A perda é incalculável. A gente não tem como falar sobre valores para essa perda, não tem como quantificar essa perda. Mas eu quero só deixar para vocês uma outra, numericamente falando, eu quero deixar para vocês um outro dado para vocês pensarem. Para todos vocês que estão nos assistindo agora e que estão pensando que esse possa ser o fim do mundo, para que esse possa realmente ser o fim dos tempos e Deus está nos castigando, e a gente vai até falar um pouquinho sobre isso na nossa conversa, vamos pensar em números. Se hoje, eu não tenho aqui comigo agora o número de pessoas vitimadas pelo coronavírus no mundo inteiro até o momento, mas eu quero... Aqui no Brasil, por exemplo, nós já estamos passando os 100 mil, já chegamos aí a 106 mil casos de óbitos provocados pelo coronavírus. Vamos pegar aí e colocar esse número como 2 milhões no mundo inteiro, tá bom? Vamos supor que ele seja 2 milhões. Se vocês quiserem fazer a conta com 5 milhões, ou seja, quase 3 vezes mais do número que eu estou dando, a gente pode fazer também. Estatisticamente, eu friso bem essa palavra, estatisticamente, nós estamos falando de um percentual ínfimo da população mundial. Nós estamos falando hoje de uma população que tem 7 bilhões e 200 milhões de pessoas encarnadas. Ou seja, nós estamos falando de 5 milhões, de 2 milhões de pessoas. Peguem aí as suas calculadoras e façam a conta, vejam que percentual da humanidade isso é. Evidentemente, eu quero deixar isso mais uma vez bem claro. Nós não estamos aqui minimizando o problema. Nós não estamos aqui dizendo que o problema é algo simples, de solução rápida, e que a gente nem deve prestar atenção e que a gente está dando uma valorização muito maior do que o problema necessita a ele. Não. Não é essa mensagem que nós estamos dizendo. Tanto é que nós estamos aqui hoje nos falando virtualmente. Nós não estamos hoje abrindo os portões da Agremiação Espírita Pedro II, recebendo cada um de vocês lá para ganhar um abraço e para sentar-se no nosso salão e assistir essa conversa que nós estamos tendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui é justamente respeitando as orientações das organizações de saúde e até mesmo o bom senso, no sentido de que nós não exponhamos pessoas ao contágio desnecessário, já que nós podemos fazer o que nós faríamos lá no salão da nossa agremiação, nós podemos fazer por aqui como estamos fazendo. Então, nós não estamos querendo dizer que isso é uma coisa para a qual não se deve ter atenção, mas nós estamos simplesmente colocando um dado para que seja pensado por aqueles que, por alguma razão, possam estar pensando que isso venha a ser uma causa já do final dos tempos, do arrebatamento e etc. Então, numericamente falando, quantitativamente falando, o percentual da população atingido é muito, mas muito menor, por exemplo, do que nas outras pandemias que o mundo viveu. Se nós pegarmos a peste negra, né, se nós pegarmos esse mal, 25% da população mundial foi dizimada por causa da peste negra. Nós estamos falando de 20%. Claro que a população mundial na época era imensamente menor do que é hoje. Então, hoje, pelo crescimento populacional, pelo avanço da ciência médica, por tudo isso que nós temos em termos de progresso, nós temos que entender que é uma doença muito séria, é uma situação que está nos assolando, que está fazendo com que nós repensemos toda a nossa vida, mas acho que a gente precisa começar a repensar essa ideia de que é o fim de tudo, não tem mais esperança, acabou o mundo e etc. Então, já que nós precisamos modificar a nossa vibração para essa outra forma de pensar, esse outro viés de pensamento, vamos começar a falar sobre o que é realmente uma doença. E aí eu entro basicamente na nossa comunicação aqui de hoje, que é a comunicação das 3 causas principais da doença. Eu vou precisar aqui do meu amigo, porque eu, para leitura, tenho já uma certa dificuldade, né? Então, essa é uma mensagem que foi dada em 25 de outubro de 1866, tá? E o médium que assina essa mensagem é o senhor Delian, né? Delian, vocês vão ver que se escreve Desliente, mas a minha pronúncia fluente do francês do sudoeste do Congo me dá essa oportunidade de dizer para vocês Delian. Nossa! Né? Antes que eu prossiga,
quero dar a autoria também da mensagem. Ela foi trazida a nós pelo espírito Morel Lavallée, né? O nosso querido Lavallée foi o espírito que deu essa mensagem. É sempre bom lembrar que muitos de vocês que já são estudantes da doutrina espírita há algum tempo já sabem disso, mas é sempre bom lembrar e é sempre bom comentar, porque muitos aqui podem estar iniciando na doutrina. Nós estamos falando da mensagem dada por um irmão do plano espiritual. E, evidentemente, que isso não faz com que essa mensagem seja uma verdade absoluta, porque nós aprendemos na doutrina espírita que, ao desencarnarmos, nós não vamos passar por um portal onde receberemos a implantação de um chip que nos dará o conhecimento de absolutamente tudo que existe no universo. E aí poderemos falar sobre absolutamente tudo. Não, não é assim que funciona. O mecanismo é muito mais simples do que nós pensamos. Nós estamos agora falando sobre uma mensagem de um ser humano como nós. Nós estamos falando aqui sobre a mensagem de um ser humano que simplesmente tem uma diferença entre nós, ou pelo menos na época ela tinha, não sei por onde ele anda hoje, pode até estar encarnado entre nós de novo, em algum outro país do mundo, aqui mesmo, não sei, ou pode estar no plano espiritual depois de já ter encarnado outras vezes. Mas nós estamos falando de um ser humano que nessa época que deu a mensagem tinha uma diferença única para nós, que era a ausência do corpo físico. Muitos perguntam, mas se ele não tinha assim, nenhuma grande informação, nenhuma grande verdade para dar, por que ele foi usado, então, na publicação aqui? Por que Deus permitiu que ele falasse? Basicamente, é como se nós perguntássemos aqui, por que Deus permite que eu esteja aqui hoje falando com vocês? Porque, veja, eu estou falando em nome da divulgação de uma doutrina, da doutrina espírita. E é óbvio que eu não preciso aqui explicar que sou um ser tão inferior quanto todos vocês que me assistem nesse momento, salvo aqueles ascensionados, aqueles espíritos de luz que estão aí agora. A esses eu peço desculpa que estão me assistindo aí agora, atrás dos seus computadores. Mas a grande maioria de nós, por estar, inclusive, num plano de provas e expiações, ainda tem muitas deficiências. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma transferência de impressões, não é a exposição de uma verdade. Eu estou transferindo para vocês aqui aquilo que eu conheço do mundo e a forma como eu entendo a literatura que me foi proposta pela doutrina espírita. Eu não estou aqui falando sobre o que é a realidade do mundo, eu não sou um representante legítimo de Deus, nada disso. Então, nós aqui estamos conversando de igual para igual, e assim era no caso do espírito Lavallée. O nosso querido Lavallée estava, naquele momento, também transmitindo para nós uma mensagem de como ele entende o mundo, de como ele entendia, pelo menos naquela época, a situação que envolve a questão da saúde. Então, é para lermos assim. Dessa forma é que nós devemos ler todas as comunicações que nos são dadas por espíritos, não importa o nome com o qual esse espírito venha se identificar. Importa, sim, o conteúdo daquilo que ele venha trazer para nós. E isso tudo tem que estar sempre baseado num estudo racional, num processo científico, mesmo que ele seja a ciência proposta pela doutrina espírita, que tem uma metodologia, enfim. É importante que nós olhemos essas mensagens não como verdades absolutas, mas como informações para que nós pensemos. E é assim que eu queria tratar essa mensagem hoje com vocês. Eu queria tratar essa mensagem como algumas informações para nós pensarmos e para que nós possamos, de alguma forma, tirar um proveito dessa mensagem nesse momento que nós estamos vivendo. Momento que a gente precisa tanto falar sobre saúde, porque doença nós já estamos falando demais, né? Então, o nosso querido Lavallée começa a sua mensagem dizendo o seguinte: o que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Então, para começar, eu estava dizendo para vocês que a análise aqui que nós estamos fazendo é uma análise que tem como a nossa doutrina como base, e a doutrina espírita é caracterizada por ser tanto uma religião, uma corrente religiosa, quanto uma doutrina filosófica, tanto quanto uma ciência. Nós nos intitulamos também uma ciência. Então, evidentemente que quando nós falamos em ciência, temos que entender que temos um campo científico de estudos diferente da ciência que nós estamos acostumados aqui na matéria. Pelo fato de que nós, quando falamos de ciência da Terra, nós falamos de algo que tem toda uma metodologia de comprovação, principalmente a repetibilidade.
dos fenômenos. Quando nós misturamos duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, nós sempre teremos água, né? Dadas as condições iguais de temperatura, pressão e etc. Mas sempre que nós fazemos alguma coisa da mesma forma, nós teremos o mesmo resultado. Quando nós falamos em doutrina espírita, nós estamos falando de seres humanos. E é claro que seres humanos não vão poder dar o mesmo resultado diante da mesma experiência. Nós estamos falando de pessoas que têm, são cada uma delas um universo particular. E sendo elas um universo particular, evidentemente que reagirão diferentemente a situações iguais que lhes sejam colocadas. Vejam, por exemplo, a chuva. A chuva é um fato, é um fenômeno meteorológico. Não existe julgamento para a chuva. Está chovendo. Essa deveria ser a frase. Mas vejamos que cada um de nós vai reagir de uma certa forma à chuva. Então, quando nós falamos na conversa do elevador, sabe aquela conversa do elevador? Quando você entra, tem uma outra pessoa, e a pessoa olha para você e fala assim, ai, que chuva chata, né, gente? Poxa, logo agora que eu vou sair de casa, essa chuva. Normalmente, quando a pessoa fala isso comigo, eu falo, maravilhoso. É Deus nos dando a água que nós bebemos gratuitamente. É a chuva que cai para que Ele possa nos abençoar, né? Mas, depois que eu falo isso, normalmente, na segunda conversa, as pessoas que me encontram no elevador ou ficam quietas ou falam sobre outra coisa. Mas, enfim, como a gente percebe, nós temos diferentes interpretações para os mesmos fatos. E assim é com tudo no nosso universo. Então, claro que a mesma situação não vai ser percebida ou não vai ter o mesmo efeito por dois espíritos diferentes, né? Então, o nosso querido Lavallée fala sobre essa questão do ser humano ser composto de espírito, perispírito e corpo. Para a ciência da Terra, isso ainda não é uma comprovação. Então, é claro que nós estamos falando aqui para aquele público que tem este conhecimento como referência por acreditar na ciência, na metodologia científica da doutrina espírita. Então, nós não estamos falando aqui com base científica se considerarmos a ciência da Terra, ainda que muita coisa já tenha sido comprovada, e ainda que se formos falar da medicina milenar do Oriente, muitas dessas práticas aqui também sejam consideradas como verdadeiras. Mas, enfim, isso não é discussão. O importante é a gente falar sobre o que nos coloca aqui o nosso querido espírito Lavallée, para que nós entendamos o que isso pode nos trazer de benefício nesse momento de pandemia, né? Então, ele continua dizendo que a ausência de qualquer um desses três princípios faria com que nós não fôssemos mais completos, seres humanos completos. Então, se nos faltasse o corpo físico, nós não seríamos vistos, não transitaríamos na Terra, evidentemente, né? Até nós temos aí o caso das pessoas que dizem ver espíritos, ou seja, os médiuns, que veem seres que estão totalmente formatados como se fossem um ser humano, que possuem braços, que possuem pernas, que possuem um tronco, uma cabeça, e mesmo assim não possuem um corpo tangível, não possuem um corpo físico. Então, essas são as consequências de alguém que não possui o corpo físico, né? A forma que se manifesta. Se nós não tivéssemos o perispírito, nós teríamos diante de nós um cadáver. Basta que nós tenhamos a possibilidade de ir a um necrotério, por exemplo, quem já teve a oportunidade de entrar em num hospital, ou seja, ou mesmo no próprio necrotério, vai entender o que nós estamos falando aqui. Nós temos lá vários corpos físicos, mas naquele momento aqueles corpos físicos já não possuem mais o perispírito ligado a eles, e por isso não tem a vida, porque o perispírito faz a ligação diretamente com o terceiro elemento, que na verdade é a nossa essência, o espírito. Então, o perispírito e o corpo sem o espírito, o que nós teríamos? Teríamos uma vida vegetativa. Sabe aqueles casos de morte cerebral? Aqueles casos em que a pessoa vegeta durante anos e anos e anos? Ali o espírito já não se encontra vinculado diretamente àquele corpo, né? Encontra-se ainda ligado, mas não podendo mais praticamente se manifestar. Então, é como se fosse uma vida vegetativa. Então, a morte cerebral basicamente causa esse tipo de situação. Nós temos ali um perispírito, nós temos o corpo físico e nós não temos o espírito ali.
Então vejamos que sempre que houver a falta de um desses elementos, nós não seremos aquilo que nós somos. Então, nosso querido Morel Lavallée fala sobre isso. Ele fala que as doenças têm que ser divididas de acordo com aquilo que elas atingem. Essa também é uma temática bem interessante, porque muitas vezes a gente escuta falar sobre isso no movimento espírita e a gente fica com uma certa dúvida, né? Porque, deixa eu me ajeitar aqui, gente, com uma certa dúvida, porque será mesmo que todas as enfermidades têm uma causa espiritual? E aí a gente começa a pensar sobre isso. Ah, não, claro, tudo tem origem no espírito e tal. Mas vamos pensar uma topada que a gente dê aqui numa esquina, numa quina aqui da nossa casa, num pé de sofá, sabe aquela topada que você dá aí, né? Eu não preciso nem falar muita coisa, que muita gente até que está me assistindo agora está sentindo a dor, né? Como se tivesse dado aquele chute com o dedinho do pé naquela quina, ou então no pé do sofá. Vocês estão sentindo a dor agora, né? É uma coisa que provém do espírito? Alguns podem até chegar para mim e falar que sim, é algo que provém do espírito, porque aquela dor naquele momento foi importante para que houvesse o aprendizado de como não se maltratar alguém, para que aquela pessoa não sinta a mesma dor. É outra coisa, é uma consequência, não é uma causa. Tá? As dores que atingem especificamente o nosso corpo físico são aquelas que são causadas por fatores externos, né, na maioria das vezes. Então, nós nos envolvemos em uma confusão, numa briga na rua, né, e de repente nós fomos atingidos por um golpe e estamos agora sentindo a dor. Isso não é uma causa espiritual, gente. A única causa espiritual que tem ali é a nossa inferioridade no sentido de ainda se vincular a esse tipo de situação, de entrarmos em brigas físicas e etc. Essa coisa meio animalesca que nós temos ainda. É a única causa espiritual, mas não é aquilo que nós consideramos causa espiritual. Na verdade, a dor é uma consequência da nossa inferioridade espiritual, né? Não há uma causa diretamente ligada ao espírito nessa situação. Então, as dores do corpo físico, aquelas que atingem única e exclusivamente o corpo físico exteriormente falando, são aquelas que são de origem não diretamente ligada à questão espiritual. Quando nós falamos de órgãos internos, quando nós falamos, por exemplo, de fígado, de rim e outros, nós aí já podemos entender, segundo o nosso querido Morel Lavallée, que pode haver sim aí uma causa espiritual, porque seriam essas doenças derivadas de imperfeições no perispírito. O que seria esse perispírito para aqueles que não o conhecem? Seria basicamente uma composição semimaterial que teria, para fins de nosso entendimento, um formato absolutamente igual ao do nosso corpo. Seria aquilo que muitos consideram como aura, seria aquilo que muitos consideram como sendo o nosso duplo etéreo, enfim, há uma série de nomenclaturas que, nas várias correntes aí de pensamento que falam sobre esse que nós chamamos de perispírito, né? Então, esse perispírito, segundo os próprios irmãos do plano maior nos informam, quando do nosso nascimento, é vinculado célula a célula ao nosso corpo físico. Então, imaginemos que nós tenhamos um espelho dentro de nós. Nós temos alguma coisa que seja exatamente o mesmo que o nosso corpo físico, só que numa natureza imaterial. E é esse, inclusive, que nos acompanhará no plano maior quando nós perdermos o corpo físico. Para que nós mantenhamos, inclusive, a nossa identidade, porque, caso contrário, como nos veríamos no plano espiritual? Como nos identificaríamos nas aparições, ou mesmo nos fenômenos mediúnicos de evidência e etc. Então, nós temos essa composição do perispiritual, e essa composição sendo ligada célula a célula ao nosso corpo físico, tem uma participação muito grande nessa questão que envolve as doenças internas, né? Vejamos, como é formado esse perispírito? Dizem os espíritos que, quando da nossa encarnação, o espírito toma, isso é um processo automático, não é consciente, o espírito toma da atmosfera do planeta onde ele reencarnará as substâncias necessárias à composição do seu perispírito, né?
Então, isso é a proposta científica que é feita pelos espíritos que conhecem do assunto no plano maior, tá? Repito, é uma proposta científica, nós estamos falando aqui sobre a ciência espírita, para aqueles realmente que têm como crença aquilo que os espíritos dizem. Então, segundo os espíritos, o processo de formação do perispírito é esse. Então, essas substâncias, né, que são coletadas na atmosfera vão formando o nosso perispírito e elas vão sendo ligadas ao corpo físico. Então, é como se o perispírito fosse um campo energético. Ou seja, esse campo energético é coordenado, né, a frequência na qual vibra esse campo energético é coordenado pelos nossos pensamentos. Assim sendo, cada vez que nós estamos em estados de pensamento inferiores, nós estamos também afetando esse nosso campo energético. Nós estamos desqualificando a energia que circula em nós mesmos. E é por isso que Jesus sempre colocou a questão, talvez seja por isso, né, que Jesus sempre colocou a questão de que quando nós perdemos o nosso controle, nós estamos prejudicando muito mais a nós mesmos do que ao nosso próprio irmão. Ah, então eu fiquei com muita raiva daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que você está com raiva. Ah, tudo bem, mas a energia que eu emito vai atingir a pessoa. Às vezes vai demorar um tempo ali para que ela venha sentir as consequências daquela sua raiva. Mas em você, a consequência é imediata. Porque você, naquele momento, você entra numa frequência negativa nas suas vibrações, e isso faz com que você tenha o resultado dessas frequências, muitas vezes impresso nas células do seu corpo. Então, não é à toa que a medicina milenar fala sobre os efeitos dos nossos sentimentos nos órgãos do nosso corpo. E aí tem uma série de correlações lá, né, que falam sobre qual o sentimento que afeta o fígado, qual o sentimento que afeta o baço, qual o sentimento que afeta o rim, qual o sentimento, enfim, uma série de estudos que fala sobre essa correlação que existe entre o nosso corpo físico e o perispírito, no caso, né? E as doenças que têm origem espiritual. Então, o perispírito pode estar transferindo essa energia desequilibrada para o corpo físico, nos seus órgãos internos, por diversas situações. Primeiramente, por esse desequilíbrio que nós somos expostos e que nós nos expomos na própria encarnação que nós estamos vivendo. Então, não adianta a gente pensar, tudo que nós vivemos tem relação com vidas passadas. Pelo contrário, até Joana de Ângeles e num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, se não estou enganado, existe essa informação, não é no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, existe a informação de que quase que 80% dos problemas que nós passamos são derivados de nossas escolhas nessa própria encarnação. Então, para a gente entender um pouco melhor esse conceito de saúde, a gente precisa também entender como nós estamos agindo para com o nosso próximo e para conosco nessa própria encarnação. Então, isso poderá qualificar muito mais a nossa vida, poderá qualificar muito mais a saúde do nosso corpo e a nossa saúde mental. Não necessariamente alguma coisa que nós estamos vivenciando em termos de dificuldade tem a ver com questões lá do passado, né? E, finalmente, fala-se sobre a doença do espírito. E aí ele coloca como exemplo aqui muitas doenças mentais. O espírito que já nasce com uma deficiência mental que o impede de se manifestar adequadamente naquele corpo físico que lhe foi dado. Então, essas doenças, você pode, ele diz aqui, você pode colocar uma camisa de força, você pode jogar jato de água fria, você pode dar choque elétrico nessa pessoa, você vai controlar somente os efeitos daquela doença. Você não vai controlar as causas da mesma porque elas estão numa desorganização mental, ou seja, elas estão... O que é a mente? A mente é a manifestação do espírito. O cérebro físico é o órgão que manifesta o espírito. Então, como o espírito busca os seus pensamentos, como o espírito lida com o mundo exterior e com o mundo interior, tudo isso centralizado no cérebro da organização física. Então, se há ali uma dificuldade, se há ali uma deformidade, alguma coisa que impeça isso, muito provavelmente o espírito está em desordem, né? O espírito tem experiências ainda não resolvidas, o espírito tem traumas, o espírito tem situações que fazem com que ele não consiga se expressar adequadamente por desequilíbrio,
no corpo físico que lhe foi dado para a encarnação. E aquela encarnação, muitos perguntam, então para que fazer o cara encarnar naquele momento, né? Porque isso muitas vezes vai ajudando o espírito a recobrar essa possibilidade de se manifestar por corpos físicos, que afinal de contas são a única forma de nós evoluirmos. Não tem como nós evoluirmos, segundo os espíritos nos dizem, somente estando no plano espiritual. Então, repito, o que nós estamos falando aqui é sobre uma conceituação trazida pela forma que o Espiritismo entende a ciência, né? A ciência espiritual. Então, essas manifestações desequilibradas de espíritos teriam, então, origem no espírito. Resumindo um pouquinho do que nós falamos, nós temos as doenças do corpo, exteriormente falando, aquelas que são causadas por sermos muitas vezes desastrados, né? A gente acaba se machucando, a gente acaba se expondo aí a alguns riscos que não precisaria muitas vezes, e a gente acaba machucando exteriormente o nosso corpo físico, né? E muitas vezes causando danos também a órgãos internos, como num acidente automobilístico, por exemplo. O acidente automobilístico não tem uma origem espiritual, ele tem uma causa aqui da nossa própria imprevidência, e, enfim, claro, estou falando da maioria deles. Então, nós temos primeiramente, né, resumindo aqui, voltando ao nosso resumo, nós temos as doenças do corpo físico, aquelas que são diretamente ligadas a questões desta encarnação, relacionadas a imprevidências e outras. Nós temos as doenças do perispírito, que são aquelas resultantes do nosso próprio desequilíbrio de emoções, como nós entendemos o mundo ao nosso redor, como nós apreciamos a realidade, como nós lidamos com essa realidade, como nós aceitamos essas dificuldades que nos são impostas, como nós usufruímos das felicidades, das alegrias, digo eu, que nos são apresentadas também pela vida. Muitas vezes o abuso traz situações adversas para nós. E nós temos também aquelas dificuldades espirituais, aquelas que fazem com que o ser não consiga se manifestar apropriadamente através daquele corpo que lhe foi dado para usufruto e para instrumento de evolução. Dito isso, ele fala da terapêutica, né? Então ele fala da terapêutica dos primeiros casos, que são os casos do corpo físico, sendo basicamente a própria química da Terra, né? Então você deu aquela topada lá, você machucou o seu dedo, você vai lá, coloca gelo, depois você coloca lá aquelas pomadas, tudo aquilo que está relacionado à cura no ambiente terreno, né? Tudo aquilo que está relacionado à ação dos elementos químicos no nosso corpo, né? Então você tem as causas perispiríticas, por exemplo. Você precisa também, além do tratamento que você tem da medicina, eu não estou dizendo aqui para a gente não utilizar o tratamento da medicina terrena. Vamos utilizar sim, porque tudo isso que a medicina desenvolveu foi permissão de Deus para também nos ajudar. Agora, em paralelo ao tratamento médico aqui da Terra, nós precisamos também reformar as nossas emoções. Então, se a gente está fazendo um tratamento, por exemplo, para a ansiedade, claro, é recomendável a terapêutica, a psiquiatria aqui na Terra. É importante que nós tenhamos também o acompanhamento, se necessário, se recomendado for, dos remédios que nos são receitados aqui na Terra, mas seria recomendado, segundo os espíritos, que nós também buscássemos reequilibrar as nossas emoções. Então aí é um trabalho que pode ser feito por terapia também, psicologia, né? É um trabalho que pode ser feito por terapias alternativas, é um trabalho que pode e deve ser feito principalmente por uma reflexão interna, por uma reflexão individual sobre nossos valores, sobre como nós enxergamos o mundo, como tudo isso, né? Então, essa é a terapêutica para as doenças que têm uma causa perispirítica. E, finalmente, no caso do espírito, no caso das terapêuticas para doenças como, por exemplo, as mentais, aquelas com as quais o ser já nasce, nós teríamos aí a recomendação para que houvesse uma doação intensa para esse espírito, de compreensão, de amor, de aceitação, de fazer com que esse espírito sinta mesmo o amor em movimento, direcionado a ele, porque
aí seria aquela velha história, né, do amor cura a multidão dos cobre a multidão dos pecados, né, o amor cura, tudo isso que a gente ouve falar aí em diversas correntes, né, o espírito precisaria vivenciar, porque esses casos são casos bastante crônicos de situações que foram vividas, segundo os espíritos nos informam, em outras jornadas encarnatórias, e o espírito não conseguiu se recuperar dessas situações ainda. Ele próprio, pelas suas atitudes, pelos seus desmandos, acabou causando deficiências graves na sua condição mental, e essas deficiências fazem com que ele não consiga expressar organizadamente a sua existência aqui num plano material. Então, só mesmo com muito amor para que possa ser feita a cura desse espírito. Então, se nós continuarmos segregando essas pessoas, se nós continuarmos discriminando, se nós continuarmos sentindo emoções desequilibradas por essas pessoas, elas vão continuar, muitas vezes, ou elas vão ter uma cura muito mais lenta dessas dificuldades que elas atravessam. Então, mesmo uma proposta que a doutrina espírita nos faz, de nós incluirmos tudo isso que tem sido feito atualmente em termos de inclusão social, né? Claro que isso é muito mais amplo, porque nós, no século XXI da era moderna, acreditem, ainda temos preconceito racial, preconceito social, preconceito educacional, enfim, intelectual, os mais diversos preconceitos. Mas todo esse trabalho de inclusão social que é feito por lá, pelas formiguinhas que tentam fazer desse mundo um mundo melhor, a doutrina espírita já propunha, mesmo em mensagens como essa, que não foi oficialmente utilizada nas obras básicas, mas é uma mensagem que propõe mesmo que nós incluamos esses irmãos em nossas doações de amor. E aí a gente fala, mas muitas vezes a pessoa é muito agressiva, a gente não pode nem chegar perto dela e tal. Nós podemos incluí-la nas nossas preces, né? Aí eu volto àquela nossa conversa lá do comecinho, quando nós estávamos falando sobre estarmos hoje bastante juntos, sem estarmos no mesmo espaço físico. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos incluindo vocês todos no ambiente da agremiação espírita Pedro II. Nós estamos hoje tendo aqui a oportunidade de estarmos todos juntos, mas cada um de vocês agora nos assiste em um lugar diferente. E esse vídeo aqui vai ficar na página lá da confraternização dos Centros Espíritas do Meyer, né? E deve ficar em algum canal. E o que vai acontecer? Daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a 20 anos, alguém poderá lá também ir e clicar e ouvir esse monte de bobagem que esse cara está falando aqui agora também, né? Então, nós, assim, vencemos essa questão espacial e vencemos também a questão temporal. É meio que está transitando no mundo espiritual. Pela oração, a gente também faz um pouco isso, né? A oração, ela vence a questão espacial. A oração se expande até onde nós não imaginamos. Pode ser que o espírito esteja na Austrália nesse momento, mas ele receberá essa nossa vibração de amor, porque nós derramamos isso no universo e isso é endereçado. Vocês podem perguntar, mas como assim? Eu não duvido disso, tá? E aí, de novo, é uma questão de crença, eu não duvido disso, baseado até mesmo no que nós temos na própria internet. Se eu abrir aqui esse computador no meu correio eletrônico e quiser se algum de vocês, por exemplo, aqui deixar nos comentários aqui o seu endereço de correio eletrônico, e eu olhar assim, vou mandar um e-mail para essa pessoa aqui, né? Eu vou entrar aqui no meu correio eletrônico, vou abrir uma mensagem, vou digitar essa mensagem e vou clicar no botão enviar para aquele endereço que eu copiei aqui, que você deixou para mim aqui agora, né? Essa mensagem vai chegar onde? Essa mensagem, evidentemente, vai chegar no seu correio eletrônico. Não vai chegar no correio eletrônico do seu irmão que está aí do seu lado, da sua mãe, do seu vizinho, da outra pessoa que está assistindo no outro bairro, do Henrique Miranda, meu querido dirigente aqui, né? Então, o correio eletrônico, por exemplo, se vocês quiserem entrar em contato conosco, vocês viram aí o endereço de correio eletrônico da Agremiação Espírita Pedro II, né? Vocês vão mandar a mensagem, vai chegar para nós. Mas, gente, parece um milagre, né? Não, mas é que existe ali na transmissão que é feita pelas ondas da internet, etc., um código que faz... Olha aí o endereço da agremiação de novo para vocês, né? Então, é a prece, gente. Quando a gente envia uma prece pensando numa pessoa, é como se a gente tivesse colocado o endereço eletrônico ali para ela. E a prece vai chegar nela, vencendo todos os limites de espaço. Então, olha agora, nós estamos
isolados nas nossas casas, nós não estamos podendo estar com as pessoas que nós amamos, que nós queremos muito bem, façamos prece por elas, porque essas preces vão fazer com que elas estejam mais próximas de nós, que elas nos sintam mais próximas delas também, né? Então, podemos sim, devemos cultivar esse hábito de fazer essas preces pelas pessoas que nós amamos e que nos amam também. E também por aquelas que não nos amam tanto assim, né? Porque pode ser uma oportunidade dessa pessoa já ir recebendo essa descarga de amor nossa e já ir, né? Aquela história da água mole e pedra dura, tanto bate até que acaba a água, não, até que fura, né? Não sejamos pessimistas. Então, ou seja, nós temos aí essa oportunidade do exercício agora nesse momento de pandemia, por isso que eu estou falando sobre essa questão de saúde, como ela funciona no corpo físico, no perispírito e no espírito, porque estamos separados, mas não podemos nos desequilibrar. E aí eu falo sobre a segunda causa, né, sobre a questão do perispírito. Então, se nós nos desequilibramos mentalmente, se nós começamos a achar que isso é o fim do mundo, se nós começamos a nos incomodar porque nós estamos confinados, sim, gente, mas nós não estamos numa prisão. Não estou dizendo que é fácil, não. Estou propondo pensamentos antagônicos àqueles que nós temos tido muitas vezes, de nos desesperarmos por estarmos confinados em nossas casas. Gente, nós estamos em nossas casas, nos lares que Deus nos deu para que nós pudéssemos morar. Nós estamos com os nossos familiares que, né, de uma forma ou outra, são aquelas pessoas que são importantes para que nós tenhamos o cumprimento da nossa programação espiritual dessa encarnação. Então, nós estamos num ambiente, até mesmo de uma forma forçada, nós estamos onde nós deveríamos estar. Aproveitemos para reajustar as relações, aproveitemos para reajustar a nós mesmos, porque quando nós nos reajustarmos interiormente, nós automaticamente teremos relações melhores. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Nós teremos relações melhores com os nossos irmãos de jornada, porque nós estaremos bem. Não dá para ter uma relação saudável com ninguém se nós não temos saúde dentro de nós mesmos. Ou seja, por isso é importante que nós não olhemos para esse momento só com desespero. Se você não tem condição de ficar todos os dias exposto aos números de desencarnes, aos números de casos novos confirmados, não se exponha, dê um tempo para você mesmo. Vá ler uma obra edificante, seja ela espírita ou não, vá ouvir uma música que possa te deixar mais confortado, vá fazer alguma coisa que te traga prazer. Não se exponha desnecessariamente a coisas que você ainda não tem condição de suportar. Ah, mas aí eu vou ser uma pessoa alienada, eu vou ser uma pessoa sem informação nenhuma. Aí é uma escolha, você prefere ser uma pessoa informada e desequilibrada ou você prefere ser uma pessoa não tão informada assim, mas com uma saúde mental que lhe permita se adquirir conhecimento paulatinamente, né? Então, é uma escolha que nós podemos fazer. Não estamos aqui convidando a todos a se alienarem do mundo. Não estamos aqui convidando a todos que simplesmente esqueçam as notícias. Eu detesto quando alguém fala isso. Ah, não assistam mais às notícias. Gente, as notícias são importantes para que nós tenhamos conhecimento. Conhecimento nos liberta. Conhecimento faz com que nós tenhamos a possibilidade de pensar sobre o mundo ao nosso redor. Mas se nós estamos num momento em que as notícias estão nos desequilibrando mais do que equilibrando, mais do que proporcionando evolução, vamos dar um tempo e vamos trabalhar sobre isso. Vamos nos trabalhar a respeito disso, né? Jesus indo para o monte, né? Não estou querendo comparar, pelo amor de Deus, mas Jesus também tinha aqueles momentos que ele se isolava, que ele ia lá ter o contato direto com o Pai, etc. Né? Ele via a encrenca na qual ele tinha se metido, né? Falava, pô, esse planeta aqui que eu governo mesmo, gente, pelo amor de Deus. Ele ia lá se refestelar junto ao Pai. Que nós possamos também fazer a mesma coisa, se for necessário. Que nós também possamos ter essa atitude para conosco, porque estamos vivendo um momento muito difícil, estamos vivendo um momento bastante grave na humanidade. É a primeira vez que essa geração de encarnados passa por alguma coisa tão grave, e mesmo para a esmagadora maioria de nós espíritos encarnados nesse momento, que já certamente passamos por outras pandemias, pois tantas aconteceram no nosso planeta, nós temos aí o esquecimento do passado. Mas tá vendo, esse esquecimento do passado, puxa, é horrível, porque aí agora a gente poderia já estar totalmente adaptado a como reagir em uma pandemia. Gente, o esquecimento do passado é muito mais uma bênção. Se a gente estudar, não vai dar tempo para a gente falar isso aqui agora, mas se a gente estudar realmente o que o esquecimento do passado nos proporciona, ele é uma bênção. E mesmo assim,
nos é dito que nós trazemos reminiscências que vêm em forma de intuição para que nós possamos agir nos momentos difíceis, porque já passamos por momentos como estes em outros momentos, em outras jornadas encarnatórias que tivemos na Terra. Então, olhemos um pouco também a nossa intuição, escutemos um pouco o nosso coração. Se o nosso coração está pedindo fique em casa, não saia, não tenha contato com ninguém, façamos isso. Muitas vezes o nosso coração vai estar dizendo assim, não, mas você pode ir ali fazer uma visita àquela pessoa e tal. E muitas vezes você não será afetado. Mas é muito uma responsabilidade individual nossa. Não adianta a gente ficar... Claro que os governos têm papel importantíssimo nos informando sobre os termos gerais da pandemia. Claro que os governos têm papel importantíssimo, e a ciência principalmente, no sentido de nos mostrar quais as consequências dos nossos atos. Mas, no final das contas, a decisão será sempre nossa. A gente passa aí numa série de bares e onde estão pessoas aglomeradas, tomando lá sua bebida, e cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o direito de fazer aquilo que acha melhor, né? E a questão é, vão responder por aquilo, vão pagar com a consequência da sua própria vida muitas vezes? Não cabe a nós nem desejar e nem talvez saber, mas cabe a nós sim entender que ali existe um grupo de pessoas que fez uma escolha e que essa escolha, se vier a nos prejudicar de alguma forma, talvez nós possamos até interferir, mas que a gente tenha que respeitar também esses nossos irmãos que têm escolhas diferentes, ainda que para nós seja uma grande insanidade, uma grande irresponsabilidade. Gente, basicamente, eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Eu queria ter falado, acho que deixei para vocês pelo menos uma curiosidade de ler a mensagem. Eu queria muito que vocês fossem agora à Revista Espírita de fevereiro de 1867, 67, e procurassem lá. Na minha versão aqui é página 85, mas cada uma tem uma versão diferente. Se você não tem a Revista Espírita em casa, mas eu não tenho em casa, não tenho o quê. Se você tem essa conexão com a internet que você está usando para me ver agora, você pode digitar num site muito bom que eu vou passar para vocês aqui agora. Peguem papel e caneta aí e anotem. Google, pronuncia Google, tá? Nesse site você digita lá, Revista Espírita PDF. Revista Espírita PDF. Você vai ter acesso a todas as edições da Revista Espírita de 1857 a 1869 gratuitamente. Isto não é pirataria, isto é tecnologia, já está disponível para domínio público porque já passou muito dos 50 anos de publicação, né? Então, você pode baixar aí no seu computador, você pode ler. Mas eu não gosto de ler no computador nem no telefone porque é muito difícil e tal. É uma página e meia, gente. Leiam a mensagem do nosso querido Espírito Lavallée, que foi trazida pelo médium do Senhor Delien, pelo médium Senhor Delien, lá para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e para que a gente possa ter uma noção maior daquilo que foi conversado aqui nesses minutos que nós estivemos juntos. Queria deixar um abraço carinhoso a todos vocês que nos assistem, queria agradecer a oportunidade que a Agremiação Espírita Pedro II nos dá de estar aqui, falando para vocês sobre essas questões, e queria também desejar que cada vez mais nós, Centro Espíritas do MER, sejamos mais e mais unidos, para que nós possamos superar juntos as adversidades que nos são impostas. Vou devolver a palavra para o nosso querido Henrique Miranda, para que ele possa fazer a prece final, e um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Obrigado, Breno, por trazer as palavras do Cristo através da Revista Espírita, de nosso querido Allan Kardec, com tanto esforço, fez as publicações, né, de 59 até 69, ele praticamente desencarnou em cima da Revista Espírita, né? E vamos então fazer a nossa oração final. Vamos, nesta noite de paz, que nós estamos aqui nos confraternizando virtualmente, mas como o Breno falou, nós temos a expansão perispirítica, nós podemos, pelo pensamento, nos envolver. E vamos então pedir a Jesus que nos envolva e nos abençoe, para que possamos continuar no trabalho, ainda que com essas que chamamos de limitações, mas que na verdade são grandes oportunidades para diversificarmos o nosso trabalho, para termos a criatividade de levarmos a palavra do Cristo a todos aqueles que necessitam, ainda que na nossa ausência física. Lembramos agora do hino do Espiritismo, que somos a família universal, e o que não seria universal, senão o pensamento, senão a vontade,
de trabalhar, de espalhar o Evangelho por todas as nações, mas principalmente, por agora, em nosso coração. E é o que pedimos, Senhor, neste momento de confraternização, de alegria, que o Evangelho permaneça em nosso coração, para que lá plantada a semente, ela possa frutificar e que esta árvore possa se expandir em volta de nós, sombreando-nos, e como a floresta se forma, a outra floresta do lado, fazendo contato conosco, e possamos ser esta família universal que tanto almejamos. Agradecemos, então, esta oportunidade e vamos convidar para a nossa próxima confraternização com a nossa querida Ângela Vidal, lá no Amaral Ornelas. Mas aí, Breno, qual o endereço do Amaral Ornelas, você sabe? Rapaz, doutor É no Leal. coração, né? Doutor Leal, não é a gente dentro? É só Não, no seu no número, não. coração, é no coração mesmo. Essa foi ótima. Tá, É no coração. 1-0 para você. 1-0 para você. Você vira à direita, tá lá no coração de todos nós. 1-0 para você. Tá ótimo. Bem-aventurados aflitos, a nossa querida Ângela Vidal, essa pessoa formidável, no dia 28/8, às 20 horas. Então, um abraço para todos, fiquem com Deus, uma noite de muita paz e até a próxima com a nossa querida Ângela Vidal.